Muito bem, chegamos então na última etapa do processo de escrita em língua portuguesa, a etapa da revisão. O seu texto está quase pronto. Todas as ideias estão nele, na ordem em que tem que estar, tudo que é irrelevante foi retirado, tudo que faltava foi acrescentado. Você também adequou a linguagem ao seu futuro leitor. O que falta ser feito agora é reler e revisar atentamente tudo o que escreveu, prestando atenção em erros tanto de ortografia quanto de gramática. Se houver tempo, este é o momento de deixar seu texto descansar mais uma vez. É normal nossa mente se acostumar com o texto que estamos redigindo e simplesmente começar a ignorar os erros que normalmente não teríamos dificuldade em perceber. Portanto, nessa etapa, se tiver tempo suficiente para deixar seu texto descansando e se esquecer dele por alguns dias, faça isso, pois quando voltar a ele, notará erros que não havia visto antes. Outra dica importante na fase de revisão é ler seu texto em voz alta. Deste modo, não apenas você terá uma ideia melhor da cadência da sua escrita, como certos erros que podem passar desapercebidos em uma leitura silenciosa serão não apenas vistos, como também escutados durante uma leitura em voz alta. Portanto, leia seu texto em voz alta, sem pressa, e tente perceber como ele soa e os pequenos erros que possa ter. Vamos falar agora sobre correção gramatical. Embora a gramática não seja o único elemento a ser corrigido nessa etapa, ele é um dos mais importantes. Mas tenha em mente que pessoas que conhecem todas as regras gramaticais da língua portuguesa de cabeça são raríssimas. Provavelmente apenas os grandes especialistas, gramáticos e filólogos. Para o resto de nós, é preciso ter em mãos uma boa gramática para podermos consultar sempre que precisarmos. Você pode consultar a internet também, mas como com tudo que está na rede, não confie na postagem do primeiro blog que encontrar. Tente achar sites confiáveis. A seguir, falaremos de algumas regras básicas que podem ajudá-lo na revisão do seu texto. Vamos começar com concordância verbal. Como regra geral, o verbo concorda em número e pessoa com o sujeito. Ou seja, se o sujeito for a terceira pessoa do singular, por exemplo, o verbo estará na terceira pessoa do singular. Veja, a flor murchou. A flor está na terceira pessoa do singular. Pode ser substituída pelo pronome ela. Murchou é um verbo que está no pretérito perfeito. É o verbo murchar na terceira pessoa do singular. Vejam, portanto, concordam em número e pessoa, sujeito e verbo. A seguir, vamos ver alguns casos particulares de concordância verbal. Aquelas situações mais complicadas que sempre nos deixam em dúvida. Por exemplo, quando ocorre o coletivo partitivo. Um coletivo partitivo ocorre quando um termo no plural vem associado com um núcleo no singular, gerando alguma confusão, como em a maioria das pessoas, vejam, a maioria no singular, das pessoas, plural. Ou boa parte dos convidados, singular, plural. O verbo, nesses casos, pode ficar tanto no singular, concordando com o coletivo, quanto no plural, concordando com o determinante. Assim teríamos tanto a maioria dos adolescentes gosta de filmes, como a maioria dos adolescentes gostam de filmes. Ambos estão corretos. Neste outro caso, temos a expressão um dos que ou uma das que. Normalmente o verbo fica no plural. Vejam, ele foi um dos que mais falaram. Contudo, pode ficar no singular se a intenção for destacar algum elemento. Ele foi um dos que mais falou. Um destaque para ele. Foi ele quem falou. Neste outro caso, temos expressões que denotam quantidade aproximada, como mais de, menos de, cerca de ou similares.
Nesse caso, o verbo concorda com o numeral. Vejam, mais de um aluno chegou atrasado. Então, chegou, concordou com um. Ou menos de 10 provas foram corrigidas. Então, o verbo foi concorda com nes. Contudo, o verbo fica no plural quando a expressão vem repetida ou expressa a ideia de reciprocidade. Vejam esses exemplos. Mais de um pai, mais de uma mãe se preocupam com seus filhos. Ou mais de um político se criticaram no momento. Quando ocorre o pronome relativo quem, nesse caso o verbo pode ficar na terceira pessoa do singular, como em não fui eu quem o salvou. Ou concordar com o pronome pessoal, não sou eu quem digo. Vejam agora o que ocorre quando temos os verbos fazer ou haver com o sentido de existir ou indicando tempo decorrido. Nesses casos, o verbo fica sempre no singular, mesmo nas frases formadas com o verbo auxiliar. Sempre no singular. Esse é um erro muito comum. Tá? Vejam os exemplos. Haverá novas provas. Jamais haverão novas provas. Deverá haver novas provas. Faz 10 anos que viajamos. Aqui muita gente erra, escrevem fazem 10 anos que viajamos, está errado. Escreva sempre faz 10 anos que viajamos. Ou deve fazer 7 dias que chegamos aqui. Então, o verbo fica sempre no singular nesses casos. Vamos passar para o nosso próximo tema, concordância nominal. Okay? O artigo, o numeral, o pronome, o adjetivo concordam com o substantivo em gênero e número. Então, o gênero masculino ou feminino, o número singular ou plural. Assim temos, por exemplo, as belas moças, os altos rapazes ou as duas crianças. Mas aqui temos também alguns casos particulares, assim como ocorre com a regência verbal. Por exemplo, com obrigado, mesmo, próprio e kit. Essas palavras têm valor de adjetivos e concordam com o substantivo a que se referem. Então, atenção nesses exemplos. Ele mesmo disse obrigado. Então, obrigado concorda, portanto, com ele. Vejam esse outro exemplo. Elas próprias disseram obrigadas. Parece muito estranho, mas é exatamente assim, porque o obrigado deve concordar com o elas. Mais um exemplo. Ele está quite com a escola. Vejam essa mudança no número. Eles estão quites com a escola. Então, quite concorda com eles. Vale aqui uma observação. Quando a palavra mesmo tiver o sentido de realmente, está funcionando como um advérbio e por isso é invariável. Vejam esse exemplo. Elas queriam mesmo estudar. Ou seja, elas realmente queriam estudar. Então, nesse caso, mesmo não vai concordar com elas, porque ele é invariável. Quando usamos palavras como anexo ou incluso, então, importante na hora de enviar aquele e-mail e não cometer uma gafe. Essas palavras têm valor de adjetivos e concordam com o substantivo a que se referem. Como em seguem anexos os documentos, então anexo concordando com documentos, seguem inclusas as declarações, então incluso concordando com declarações se torna inclusas. Observação, a expressão em anexo é invariável. Assim, vejam, seguem em anexo as declarações ou seguem em anexo os documentos. Então, é irrelevante o masculino, o feminino ou singular e plural. Em anexo não muda. Com as palavras bastante, muito, pouco, então, essas palavras, quando têm função de adjetivo, concordam com o substantivo a que se referem. Há bastantes crianças no parque, há poucas crianças no parque, há muitas crianças no parque. Então, são adjetivos que concordam com
o substantivo. Mas quando essas palavras têm função de advérbio, ficam invariáveis. Vejam, vocês falaram bastante, vocês falaram pouco, vocês falaram muito. Advérbios são invariáveis. Com expressões como é proibido, é necessário, é bom, é permitido. Então, aqui temos que ter muito cuidado. Tá? Essas são expressões variáveis quando há o determinante. Então, é proibida a entrada, é bom o livro. Mas são expressões invariáveis quando não há o determinante. Então, é proibido entrada, livro é bom. Passando para o nosso próximo tópico, então, temos a crase. Tá? É um tópico de língua portuguesa que dá dor de cabeça para muita gente. Então, antes de tudo, é preciso entender o que é a crase, afinal de contas. Tá? Ela é indicada pelo acento grave e representa a fusão entre a preposição a e o artigo a. Vejam essa frase. O trem chegou à estação. Ou seja, o trem chegou, o verbo chegar pede a preposição a, e nós temos a estação, que é o artigo a determinando estação. Então, esses dois as juntos formam uma nova palavra que é o acraseado. A partir da própria definição de crase, podemos compreender que não ocorre crase antes de palavras masculinas nem de verbos, pois nenhum deles é usado juntamente com o artigo a. Portanto, é incorreto usar crase em expressões como a rigor, a respeito, a partir, a combinar. Podemos lançar mão de um truque para determinar se em dada frase há crase ou não. Já que não ocorre crase antes de palavras masculinas, um bom truque é alterar a frase usando uma palavra masculina. Vamos experimentar com a frase vou à escola. Afinal de contas, vou à escola. Esse a tem crase ou não tem? Então, eu posso substituir a palavra escola por um masculino colégio. Como eu falaria essa frase? Eu vou a colégio ou vou ao colégio? Eu vou ao colégio. É o que está correto, certo? Então, existe a necessidade do artigo. Ali, o ao da frase indica que há a junção entre a preposição a e o artigo o. Portanto, se no lugar de uma palavra masculina fosse uma feminina, teríamos a fusão da preposição a com o artigo a. Desse modo, podemos perceber que o correto é vou à escola com crase. Mais alguns detalhes sobre a crase. Okay? Ela ocorre com a expressão à moda de, mesmo quando ela estiver subentendida. Então, nesse exemplo, filé a Oswaldo Aranha. Então, filé à moda de Oswaldo Aranha. Perceba como a acentuação grave indicadora de crase pode mudar completamente o sentido de uma frase. Cantou a Tim Maia com crase. Significa cantou à moda de Tim Maia, ou seja, como o Tim Maia cantaria. Agora veja, cantou a Tim Maia sem a crase. Significa cantou para o Tim Maia. E o que ocorre quando temos palavras femininas no plural? A crase pode ou não ocorrer antes de palavras femininas no plural, dependendo se há ou não o artigo a. Vejam esses exemplos. O trecho faz referência a cartilhas. O trecho faz referência às cartilhas. Ambas estão corretas. No primeiro exemplo, há apenas a preposição a exigida pela palavra referência, mas não temos o artigo a. Já no segundo, ocorre a junção da preposição a com o artigo as, que determina cartilhas. Portanto, é necessário usar a crase. Assim, estaria incorreto escrever o trecho faz referência a cartilhas com crase. E no caso das crases com locuções adverbiais, ocorre a crase em locuções adverbiais prepositivas e conjuntivas formadas por palavras femininas. Exemplos: à direita, à esquerda, à noite,
à risca, às pressas, à toa, à venda, à vista, à solta, etc. E no caso de palavras repetidas com a crase entre elas, nesses casos não ocorre crases, ok? Vejam os exemplos. Ponto a ponto, uma a uma, frente a frente, gota a gota, passo a passo, face a face e assim por diante. A palavra tete a tete é uma exceção. Ela é escrita com acento grave, indicativo de crase, pois é uma expressão de origem francesa. Tá? Então, como é uma palavra de origem estrangeira, nós apenas repetimos a sua grafia. Outro tema cabeludo de ortografia é a utilização do item, mas eu não irei muito longe para esclarecer a utilização dele. A verdade é que a utilização do hífen para ligar elementos de palavras compostas é mais uma convenção do que ciência exata. Há várias regras, mas algumas vezes, mesmo decorando todas, não vai servir muito para você, porque elas apresentam confusão e às vezes incongruência entre si. Assim, o melhor a se fazer em relação ao hífen não é tentar decorar as regras, e sim consultar caso a caso, até que as grafias das palavras sejam internalizadas. Há gramáticas e sites confiáveis, muitas, que ajudam a determinar se uma expressão, uma palavra é escrita com hífen ou não. Um modo fácil de descobrir se uma palavra possui um hífen ou não é consultando o vocabulário ortográfico da língua portuguesa, tanto na sua versão impressa quanto na sua versão online. Vamos passar para um problema mais tangível, as diferentes escritas da palavra porquê. Uma boa dica para se determinar qual dos porquês usar em uma frase é substituí-lo por uma palavra ou locução. Dependendo da palavra ou locução que se encaixar na frase, preservando o seu sentido, você já sabe qual dos porquês é adequado para aquela situação. Porquê separado sem acento pode ser substituído por qual motivo, por qual razão. O porquê junto sem acento pode ser substituído por pois, já que ou uma vez que. Porquê separado e com acento aparece apenas em fins de frase e pode ser substituído por qual motivo. Porquê junto com acento pode ser substituído pelos substantivos motivo, causa, razão e sempre acompanha um determinante. Exemplos. Desejo saber por que você veio aqui. Desejo saber por qual motivo você veio aqui. Porque separado sem acento. Vou ao supermercado porque preciso fazer compras. Vou ao supermercado, pois, já que, uma vez que preciso fazer compras. Porque junto sem acento. Fiquei acordada até tarde ontem à noite. Sabe por quê? Fiquei acordado até tarde ontem à noite. Sabe por qual motivo? Então, fim de frase, porque separado com acento. Não consigo entender o porquê de você ter vindo até aqui. Então, não consigo entender o motivo, a causa, a razão por você ter vindo até aqui. Então, porquê junto com acento. Mais um problema muito comum, mas que deve ser evitado a todo custo. Os usos inadequados de onde e aonde. Onde é um advérbio de lugar, que também pode exercer a função de pronome relativo. Desse modo, onde só pode ser usado quando se referir a um lugar físico ou geográfico. Exemplos. Onde aquele gato se meteu? Aquela foi a cidade onde nasci. Atenção, muita atenção. É comum, muito comum, lermos, escutarmos onde, sendo usado de modo equivocado. Isso ocorre porque o onde equivale a em que e no qual, podendo ser substituído por tais locuções. Contudo, o contrário nem sempre é permitido. Um exemplo aí para vocês. No texto, há trechos onde fica evidente quem o escreveu. No exemplo, texto não é um lugar físico, portanto o uso de onde está equivocado. O correto seria: no texto, há trechos nos quais fica evidente quem o escreveu. Também é possível ver onde sendo usado em relação a tempo. Estava muito contente naquela manhã.
foi onde percebi que gostava dele. Como onde está se referindo àquela manhã, o correto seria usar quando, não onde. Estava muito contente naquela manhã. Foi quando percebi que gostava dele. Já o aonde é a junção da preposição a com onde. Assim, só pode ser usado quando vem acompanhado de um outro termo que exige a preposição a. Vejam, aonde você quer chegar com tudo isso? Uma vez que o verbo chegar exige a preposição a, ocorre a união entre o a e o onde. Bem, a gramática normativa da língua portuguesa tem diversas regras, tantas que não é possível expor todas aqui. A boa notícia, contudo, é que consultá-las cada vez que uma dúvida surgir não é difícil. Há várias gramáticas ou sites que poderão sanar a maioria das questões que você possa ter. Além disso, a gramática acaba sendo internalizada por meio do uso. Portanto, não se preocupe muito quando chegar a hora de revisar seu texto, pois fontes de consulta não faltarão. Finalizado então o processo de revisão gramatical, você tem um texto pronto e muito bem escrito em mãos. E com isso, concluímos a nossa aula sobre revisão gramatical. Bons estudos!